Eu sou muito fã de Garotas Mágicas. Eu adoro as transformações, os brilhos, os discursos mágicos e ocasionalmente mortíferos sobre amor e carinho. É ao mesmo tempo tão puro e tão manufaturado, sabe? Mas eu já vi animes de Garota Mágica o bastante pra saber que a gama é vasta e assustadora. Ou em outras palavras, alguns são ótimos enquanto que outros são tortura. E Corrector Yui é meio que os dois? Ok, eu sei que isso faz parecer que eu tô evitando escolher um lado, mas tem explicação, paciência. Corrector Yui nasceu como um projeto do autor e animador Kiya Asamiya em parceria com a NHK. Na verdade, inicialmente o autor propôs para a NHK uma adaptação do seu mangá em publicação na época, o Kaiketsu Jouki Tanteidan. Mas a NHK respondeu tipo... diz aí, alguma ideia menos... Kiya Asamiya... E assim nasceu Corrector Yui. O projeto gerou um anime que começou a ser exibido em 1999, e que foi exibido por aqui pelo Cartoon Network alguns anos depois. Além de uns mangás, mas a gente fala deles depois. Ele durou 2 temporadas de 26 episódios, totalizando 52, com uma pausa de 6 meses entre as duas. Ok, eu sei que isso é um detalhe estranho de se apontar, mas é preciso. A primeira e a segunda metade de Corrector Yui podem até não parecer à primeira vista, mas são extremamente distintas. Quase como se fossem 2 animes diferentes, sabe? Um 1000 vezes melhor que o outro. E tudo isso foi só para explicar por que esse vídeo terá uma sessão dedicada para cada temporada. E sem mais delongas, comecemos com a primeira. Em um fictício futuro não tão distante, o mundo testemunha a ascensão de uma rede mundial de conexão via computadores chamada Comnet, que revoluciona a sociedade. Sabe, não tanto quanto a tecnologia da real conexão à rede de computadores do real futuro não tão distante de, hoje em dia, revolucionou a sociedade, mas ainda assim. As pessoas agora podem entrar na Comnet via realidade virtual e visitar todo tipo de ambientação e fazer todo tipo de coisa. É bem menos impressionante do que parece. Nossa heroína é uma jovem chamada Yui Kasuga, de 14 anos. Uma menina otimista e alegre que tira notas baixas e que vive uma vida comum de adolescente japonesa, até que um dia, um programa de computador chamado IR aparece para ela e pede sua ajuda. O aspirante Medabot explica que um supercomputador de controle geral chamado Grosser, programado por um dos criadores da Comnet, o professor Inokai, adquiriu inteligência artificial e também uma vontade louca de acabar com a Comnet e com a raça humana. Ele então puxa a Yui para dentro da Comnet e lhe confere o poder de se transformar na fada virtual Corrector Yui. E juntos os dois partem em uma missão para reunir os outros programas Correctors que protegem a rede. Vandinha Lopes, Show da Armadura do Céu, Majin Buu, Enfermeira Joy, o Tio, TK, só que um ecoterrorista, e este cara, que o Grosser transforma num lobo furry, porque alguém na produção tinha altos fetiches. Fora isso, eles também têm que encontrar o desaparecido professor Inukai e, claro, proteger a internet de vírus e ameaças afins. Em 1999, a internet era uma coisa bastante nova e trendy. Um mistério a ser descoberto, com infinitas possibilidades, e portanto uma ótima base para um anime infantil. Em outras palavras, devia ser bom. Mas... sabe como é? Até as melhores ideias podem ser executadas porcamente. Sei lá, vamos um passo de cada vez. Enredo principal. A estrutura dele é esparsa. Ele só realmente anda no começo e no fim, com quase tudo no meio sendo só desventuras semanais aleatórias em mundos diferentes da Comnet. Essa é uma estrutura bem confiável, que garante que o começo sempre é movimentado e que o clímax é sempre climático. E em animes de garotas mágicas, é sempre legal o modo como a gravidade da situação se intensifica nos últimos episódios. Infelizmente, o enredo de Corrector Yui é um saco. Tanto o começo quanto o fim dele são bem padrão e contados de um jeito bem robótico. Se existem cenas de apelo emocional aqui, elas não funcionam. E tudo que resta é aquela sensação de que você já viu todas essas coisas acontecendo em outros desenhos, só que acontecendo melhor. Por exemplo, em um dos últimos episódios é revelado que a Yui foi escolhida como Corrector por engano, que a candidata original era sua melhor amiga, a mais inteligente e popular Haruna. É uma coisa que vem meio do nada, mas é intrigante, né? Tem um alto potencial pra drama e tensão, e é resolvido no episódio seguinte. Depois disso, a Haruna é possuída pelo mal, e é resolvido no mesmo episódio. E depois disso, o interesse romântico da Yui, o Shun, é sequestrado pelo vilão e fica do mal também. Episódio seguinte já esquecemos. Aliás, falando no Shun, no início da série é plantada essa trama secundária pra ele, e o jeito como lidam com ela é uma boa amostra da incompetência do anime. O Shun é um residente, um médico universitário, e um belo dia o hospital em que ele trabalha encontra o corpo inconsciente do professor Inukai e interna ele, e
Sabe, era pra isso ser essa grande ironia do destino, tipo, oh não, a Yui tá procurando por esse cara e ele tá no hospital do vizinho dela e ela nunca saberá. É, nunca mesmo, porque o anime esquece completamente dessa história. Não é exagero não. O professor Inukai só é encontrado dentro da internet. Ele desperta de seu coma no mundo real, mas nunca vemos ele saindo do hospital ou sequer dando um tchauzinho pro Shun durante ou depois disso. Em outras palavras, foi algo que plantaram, mas aí perderam o interesse e foi literalmente esquecido. E quero lembrá-los que essa temporada só tem 26 episódios. Esse foi o enredo principal. Mas e os personagens? Eles se salvam? Eles levam o anime nas costas? Não muito. Como eu disse no começo dessa sessão, o elenco secundário de Corrector Yui é composto principalmente pelos 8 Correctors, que em suma são guerreiros com um poder cada e que dão a Yui o poder de se transformar em 4 variantes de sua forma básica. São medianos ao extremo, previsíveis, derivativos e ainda por cima desnecessariamente numerosos. Depois que todos os Correctors são reunidos, o anime meio que fica sem saber o que fazer com eles, apesar de incluí-los desconfortavelmente em mais ou menos todo episódio, o que resulta em várias daquelas conversas em círculos. Eles têm todos esses poderes fantásticos que normalmente seriam bem dinâmicos de serem usados nesta série de ação, mas que não são. Corrector Yui sofre bastante da síndrome Capitão Planeta de falta de criatividade no uso de superpoderes, com os personagens raramente sendo eficazes e às vezes jogados para escanteio pelo próprio enredo na cara dura mesmo. Gente, o seu poder é de ver o futuro, não é mesmo? Mas cadê o professor Inukai? Olha, eu tenho o pressentimento de que o professor está na sala de controle dessa rede. A minha premonição é de que o professor Inukai não está mais aqui dentro dessa rede. Você poderia fazer alguma previsão, Enti? Enti, será que você tem alguma premonição? Não, eu não tenho. Eu não consigo prever. E como personagens, eles não têm muita química entre si, salvo algumas exceções. Em suma, não é divertido vê-los interagir. E já em termos de humanos... Bom, a nossa protagonista é... o arquétipo dela ela tem paralelos... Ok, eu vou direto ao ponto. Ela é um clone da Sailor Moon. Desculpa, eu sei que é clichê comparar Corrector Yui com Sailor Moon, mas é impossível deixar de comparar. Esta é literalmente a Serena ou o Sagi, ou seja lá como você queira chamá-la, só que com um foco maior em computadores. Fora isso, às vezes é mencionado que ela sonha em ser dubladora, mas nesta temporada fica só no dizer mesmo. Então é o mesmo que não terem dito. Os amigos humanos da Yui são igualmente supérfluos e esquecíveis, menos a previamente citada Haruna. E mesmo assim, ela só alcança esse mérito durante os últimos episódios. Mas ok, esqueçamos a história e os personagens. Vale assistir só para se aventurar nesses mundos mágicos e ver essa heroína vencendo o mal em emocionantes e compactas tramas de 20 minutos? Mais uma vez... devia, mas não. Os mundos virtuais visitados no decorrer da série são todos bem sem imaginação. Tipo, tem uma rede de ficção científica, uma rede de Japão antigo, uma rede de Velho Oeste, mas a interação dos personagens com elas são no mínimo superficiais e no máximo uma desculpa para vestir os personagens com roupinhas diferentes. As batalhas são bem sem sal também. O único diferencial da Corrector Yui como garota mágica é, como eu disse antes, que ela tem múltiplos trajes elementais. E... ok, tenho que admitir que o anime usa todos os 4 com uma frequência legal. Isso é legal, apesar de... insuficiente. Aliás, vou usar um exemplo para ilustrar melhor essa falta de imaginação, que por conseguinte é de um dos piores episódios do anime, o 5º. Nele, a classe da Yui visita uma rede de natureza, o drama do episódio sendo... Por que você odeia tantas pessoas? Porque eles destroem a natureza. Nosso querido Net foi originalmente criado para limpar o lago do Parque da Natureza. Infelizmente, o lago ficou tão poluído que não importava o quanto ele trabalhasse, ele não conseguia mais manter o lago limpo. Espera! Você tem que soltar aquelas pessoas que estão presas na árvore! Nem pensar! Pois é, o monstro sumiu por causa da água suja. Porque os humanos andam jogando muito lixo nela e muito lixo no mato. No mato cibernético. As pessoas andam sujando tanto esta rede de realidade virtual que a floresta virtual está morrendo.
E não, isso não é uma metáfora pra spam nem nada assim. Corrector Yui não é tão visionário. Mas entendem o problema desse enredo? Ele age como se a realidade virtual não fosse virtual, o que por conseguinte cancela a necessidade dele se passar no mundo virtual. Essa história poderia facilmente ter se passado no mundo real e nada mudaria. E pois é, repita isso por uns 26 episódios e bem-vindos ao meu inferno pessoal no mês de setembro. Mas aí você exclama, poxa Sago, você fala como se a temporada não tivesse nada de bom. Diga alguma qualidade dela para validar o meu amor nostálgico e cego por esse desenho que eu não vejo há quase 2 décadas. Bom, ok, o anime realmente tem seus momentos. Voltando rapidamente ao tópico do enredo, por exemplo. O final da história até que é interessante. Se você desligar o cérebro. O que eu achei mais divertido nele é que ele dá uma motivação toda simpática e triste pro vilão final, o Grocer, e ela vai completamente contra tudo que seus agentes fazem no decorrer da história. Ah, e a Yui salva a Comnet com o poder da música de abertura, o que é extremamente bobo, mas, pra ser sincero, foi o que eu mais gostei na temporada inteira. Sei lá, cara, o poder do J-pop salvando o mundo. Isso sim é pieguice gostosa de garota mágica. Acho que isso é tudo que eu tenho a falar sobre a primeira temporada de Corrector Yui. Ela é engolível como uma coisa que se assiste na TV de segunda a sexta, mas não é do tipo de coisa que marca a gente. Apesar de ter uma ótima trilha sonora composta por Kenji Kawai, o cara de Past Labor, e um visual bem bonitinho, apesar de inconsistente, é só um desenho de garota mágica bem básico em meio a tantos outros naquela década. Mas aí, tudo mudou quando a segunda temporada atacou. Após a derrota de Grocer, a paz reina na internet. Mas acho que o poder de fogo nunca é demais. E por isso o professor Inukai resolve fazer pra Yui um novo Comcom, o morfador dela. O aparato dá à heroína uma nova roupa, novos poderes e novos horizontes, mas devido à estupidez coletiva dessa turma, o tal Comcom é roubado e vai parar nas mãos de uma nova Corrector, a Corrector Ai. Mais ou menos ao mesmo tempo, a Yui ganha uma nova vizinha chamada Ai Shinozaki, que com certeza não tem nenhuma relação com a outra Ai que acaba de aparecer. E também ao mesmo tempo, um novo vírus chamado Vírus Buggles. Buggles. Vem infectando vários sites da internet, e onde quer que ele apareça, essa menininha ruiva segue a sua deixa. Será que existe alguma ligação entre AI, Corrector AI, o vírus e a menininha? Bom, temos 26 episódios para descobrir, e mais aventuras para viver neles. Agora com 99% mais drama, rivalidades, superação, abandono, mães hospitalizadas e gente morta. Ou seja, agora sim isso aqui é anime. A segunda temporada de Corrector Yui é fantástica. Tipo, não fantástica no sentido de ser um dos melhores animes de garota mágica da história, nada assim, mas no sentido de que ela melhora todas as falhas da primeira, sem exceção. Dá pra sentir a mão do editor revisando cada detalhe e é lindo. E quer saber? Vamos listar cada um deles. Primeiro, dar uma rival pra Yui. Tipo, a Yui era uma personagem muito universalmente amada nesse universo. Era meio limitante. Dar a ela uma personagem que não venera o chão em que ela pisa, imediatamente dá espaço para mais crescimento de personagem, para necessidade de autossuperação, e torna o anime muito mais divertido de assistir. Um dos fillers mais interessantes da temporada pra mim é este, em que a Yui decide aprender a digitar melhor após ver como a Ai era mais útil para a equipe por saber digitar rápido. Acho que qualquer criança assistindo consegue se identificar com a situação, querendo melhorar em uma área para não ficar para trás. E aí, digitação dramática é sempre legal. Próximo, se livrar dos personagens irrelevantes. Bom, com se livrar, eu realmente quero dizer jogar para escanteio. Os 8 Correctors, por exemplo, que são separados em 4 principais e 4 coadjuvantes e ficam muito menos maçantes, e os amigos humanos da Yui fora Haruna, que aparecem bem menos e portanto são bem menos irritantes. Foi uma excelente decisão, porque a Yui tem muito mais química com a Haruna e com a Ai do que com todo esse povo somado. Ah, e quanto ao Shun, bom, no caso dele realmente se livraram dele. Passaram 3 meses desde que ele foi estudar na América. Ele nunca mais é mencionado depois disso. No meio disso tudo, também fizeram Synchro, o ex-Lobo Furry, voltar a ser Lobo Furry, porque... bom, furries. Continuando, como eu disse antes, a Yui tem 4 trajes alternativos com o poder dos elementos, mas ultrajantemente, eles 4 não tinham sequências de transformação próprias. Quero dizer, sério, primeira temporada? Isso aqui é um anime de garota mágica, esse é um crime imperdoável. Pois é, aqui todos os 4 têm, e são caprichadíssimos. E em adição também tem transformações da Ai, da Yui com a roupa da Ai, da Yui em sua forma suprema, da Yui no seu modo Ultra Max Divino Plus.
Ok, talvez tenha sido mais pra Yui do que pras outras, mas ei, ela que tá no título. A série apresenta mistérios que realmente são intrigantes. Digo, sim, é bem óbvio que esse cara é o vilão e que essa menininha espalha os vírus e que tudo está ligado com a Ai de alguma forma, mas eles custam a revelar que forma é essa, e mesmo depois da revelação, algumas coisas continuam no ar. Além disso, a Ai é uma personagem genuinamente intrigante, o anime agora é desenhado de forma mais dinâmica e tem lutas mais legais, personagens têm arcos, você realmente tem um motivo pra ver o próximo episódio, com as coisas se desenrolando aos poucos. É bom. Mas sabe, não que não tenha problemas ainda. Mesmo com o elenco reduzido, boa parte dele continua supérfluo, a falta de criatividade nos mundos virtuais continua presente e continua bem pouco criativa, e o vilão final tem zero relação direta com a protagonista, e só uma relação meio tênue com a co-protagonista. Mas tipo, é isso. Comparada à lista de reclamações que eu tinha com a primeira temporada, a melhora que teve é bem evidente. E por fim chegamos à pergunta. Então, Sago, vale a pena reassistir Corrector Yui? E eu digo, vale, mas talvez não pelos motivos que você está pensando. Ver as 2 temporadas do anime não é uma viagem agradável e nostálgica ao passado tanto quanto é um estudo. Aqui temos uma amostra de como é possível melhorar uma história genérica em X passos fáceis. Uma coisa que pode beneficiar um monte de aspirantes a escritores ou roteiristas ou seja lá o que for que estiver por aí. E aí, se você é fã de garotas mágicas, certamente tem coisa muito pior por aí. E como sempre, eu não sei como concluir isso de forma legal, então vamos logo à minha sessão de coisas que eu não consegui inserir no texto principal do vídeo porque eu sou inepto. Como eu disse antes, o anime foi exibido por aqui pelo Cartoon Network, dublado no Rio pela Cinevídeo. E sabe, é engraçado, enquanto eu reassistia o anime pra fazer esse vídeo, a dublagem me deixava muito puto. A escalação é boa, mas tem tantas falas ditas fora de contexto e tantos improvisos pra fazer a fala caber. Isso quer dizer que os outros também virão. Bom, eu não tenho certeza disso, mas de qualquer forma, nós não podemos agir precipitadamente com o IR estando prisioneiro. Até eu encontrá-la, eu juro que não vou voltar. O pergaminho agora é meu! Até loguinho, Corrector Yui, idiota! Mas depois que eu terminei de assistir e à medida que os meses foram passando, o que realmente ficou na minha memória foram as partes boas da dublagem. A performance da Yara Hisa como Yui, a da Priscila Morini como Haruna, essas coisas. Misterioso, né? Acho que esse é o efeito que dublagens nostálgicas têm na gente. O anime teve mangás que o acompanharam, mas muitos sites informam erroneamente a ordem deles. Basicamente, junto com o anime foi lançado o mangá shoujo desenhado por Keiko Okamoto, e só depois que a primeira temporada acabou, que o Kiya Asamiya, o pai do projeto do anime, publicou sua própria adaptação dela, em uma revista shoujo, que é bem raro e bem perceptível, porque é meio desconfortável o jeito que ele desenha shoujo. Parece uma paródia, sei lá. Enfim, os dois simplesmente recontam a história do anime com menos filler. O que mais me chamou a atenção é que no final do mangá da Okamoto, nós vemos o Grocer em sua forma humana. Claro que ele é um cara bonitão de shoujo. Bom, bonitão dentro dos limites do traço. O trabalho dela também é bem feio. Uma coisa que eu sempre achei legal de Corrector Yui é que o sonho da vida da dita Kuja, que é mencionado bem pouco na primeira temporada e muito mais na segunda, evidenciando ainda mais a superioridade desta, é se tornar uma dubladora famosa. Sei lá, eu fiz zero pesquisa pra isso, mas imagino que esse tenha sido o primeiro contato de várias crianças brasileiras com a existência da profissão. Em um certo episódio da segunda temporada, um vírus prende a Yui em um mundo de seus sonhos, e nele a Yui ganha o papel principal de um anime após uma única fala de teste, e recebe flores e um troféu por isso, e todas as outras dubladoras aplaudem ela, e isso lança sua carreira como cantora. É a fantasia mais perfeita. Eu esqueci de mencionar uma outra característica de Corrector Yui que os fãs usam para evitar as comparações com Sailor Moon. Diferente da marinheira, e diferente de outras garotas mágicas, tipo a Sakura ou a Super Pig, a Yui não rejeita sua missão como garota mágica. Pelo contrário, ela adora. E, bom, eles têm razão, esse é um diferencial digno de nota. A Yui está cantando a música do Shun. Isso mesmo, cante, Yui, não pare de cantar, continue, porque essa música vai fazer com que nós recuperemos a Golnet. Nas margens de um sonho, sim.